Dear Saints, it's so good to Queridos meet santos, again on é tão another bom estar com Thursday night vocês novamente, to outra have some further quinta-noite, fellowship para on this termos mais very comunhão com respeito a esse life. assunto And I would like to even de say it this vida. way: Eu diria da life seguinte maneira: that a meets the vida que need of satisfaz a man's every necessidade do need homem em toda e and qualquer meets the need of situação, man's every ou a need vida que in every satisfaz a necessidade situation. do homem em We need to qualquer focus situação. on the De qualquer modo, centrality and the devemos universality of focar the Bible, na of God, universalidade e His Word, centralidade and de that is Deus e da sua this palavra, Christ who que é is not only Cristo, e all-inclusive, não é but só todo all-extensive. inclusivo, mas todo He doesn't not extensivo. only include all Ele não things, só but he inclui todas exceeds as coisas, mas beyond ele vai the além das measurements as we medidas know them of the que universe. He's beyond conhecemos that. do universo. And Ele he é is além disso. God, everything in E ele God's é tudo na economy, economia de the Deus, a centrality, centralidade, and he's the ele é a circumference, circunferência, and e ele é o he's aro. everything. Ele é tudo. So our focus Então, is nosso on this foco Christ and é on nesse these Cristo Thursday night times. nesses tempos The de fellowship quinta-noite. today will be Então, a on comunhão how hoje quickly we're será going to sobre a extend restauração. our fellowship Queremos on the book of continuar Calvary. nossa comunhão And a sobre a lot of times restauração. when E we muitas talk about vezes, the book quando of, maybe falamos sobre a sometimes when we restauração, talk about the algumas book of vezes Calvary, we need to consider our devemos history, what is our considerar a history? nossa história In order ou to a be one with história, the Lord, a as fim de we saw sermos in um com o the, I Senhor, believe it was the como Jeremiah vimos, eu creio training, que foi no treinamento de Jeremias, but I believe it was eu creio que message foi na 5. mensagem We need 5, to continue with the Lord. We para need to pray seguirmos com o Senhor, with precisamos orar com revelation, revelação. and that E that essa revelation revelação causes us to see that nos leva we a pray ver. from Oramos a victory partir da and ascension. vitória, One of the oramos em ascensão, mas prerequisites um of pré-requisito praying in that ascended para position is to orar see nessa or to know the history posição de of the ascensão é conhecer a história do mundo, history of do Christianity, and its cristianismo e da recovery. So the restauração. third one, the E o history of the terceiro, recovery, a is what história we're da going to take restauração, a look at. é o que And I will vamos do it this way. ver I will agora. Talvez probably farei da seguinte spread maneira: vou some verses in espelhar os Matthew toward the end, versículos as well mais as para o a final e verse in depois um Revelation chapter versículo 7, e uma especially nota the em last part of it, Apocalipse 2, footnote number 6. Apocalipse 2:7, Revelation 2, 7. Apocalipse 2:7 Revelation 2, e a 7, nota 6. and footnote 6. Mas agora vamos entrar um Now let's just pouco get into a em little nossa bit of história our history. e farei algo um pouco diferente. Isso é, algumas perguntas que foram apresentadas ao irmão Lee, e não vou tentar reproduzir essas perguntas, mas sinto que 3 merecem nossa atenção. 2 sobre ser divisivo e como lidar com isso, e outra sobre níveis na vida da igreja relacionado à hierarquia. Então, no final, abordarei essas perguntas. Mas, no início, quero dizer o seguinte: para sabermos onde estamos indo, precisamos saber onde estávamos e como chegamos até aqui, agora. E como chegamos aqui está bem relacionado à árvore da vida e à árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, eu diria simplesmente isso e para entrar em nossa história. Talvez terá alguma ajuda prática para entendermos onde foi o início, o que estamos fazendo e como será o futuro. A história, como já foi falado no passado, em várias ocasiões, a história é o melhor professor. E não seríamos tão prudentes se não olharmos a nossa história. A história da restauração do Senhor, o pano de fundo da restauração do Senhor é o cristianismo. Mas você precisa ter em mente que o cristianismo é caracterizado por 2 coisas: confusão e divisão. É isso que aconteceu em Babel, ou o que agora é conhecido no Novo Testamento como Babilônia. Havia confusão e divisão. Mas se você olhar em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, isso é o contraste com relação a Babel. 1 Coríntios 12, 12 diz o seguinte: porque assim como o corpo é um,
Isso é contrário à confusão. O corpo é um. Isso não é confuso, é simples, é um. Como a árvore da vida. A árvore da vida é bem simples. A árvore do conhecimento do bem e do mal é bem complicada. Há 4 coisas: o bem, o mal, conhecimento e morte. Mas a árvore da vida, apenas uma coisa: vida. Então, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, embora sendo muitos, são um só corpo. Assim também é o Cristo. O um é contrário à divisão. Unidade é contrário à divisão. E não há confusão, não há dúvida, não há questionamento de Cristo. Mas tudo fora de Cristo resulta em tanto questionamento e dúvidas, há tanta confusão. Então você tem um versus divisão e Cristo versus confusão. Então, no princípio, há tantas coisas que foram introduzidas à vida da igreja. Como vimos na conferência de ação de graças sobre cultura, e a sugestão é entrar nisso. Uma percepção que não estamos aqui com uma cultura anticultura. Cultura anticultura. Estamos aqui focando, como vocês verão em Mateus 17 e na nota de Apocalipse 2:7, estamos aqui focando nessa pessoa atraente, aromática, todo inclusiva. Mas no início, a vida da igreja no dia de Pentecostes, não havia confusão, não havia divisão, mas só havia Cristo ali. Mas pouco tempo, Satanás se infiltrou sutilmente e introduziu o judaísmo. O judaísmo é uma religião, e a religião está no topo da cultura humana. Eles falam sobre éticas, falam sobre moralidade, falam sobre melhoramento de comportamento, caráter. Essas coisas são boas. Eles falam sobre relacionamentos sociais adequados. Isso é bom. Falam sobre espiritualidade, vitória, santidade, ser bíblico, bem bíblico. Isso é bom, coisas boas. Muito bom. Na verdade, tem uma lista desses 10 itens no estudo Vida de Marcos, as mensagens 55 e 56 para sua referência. Você gostaria de entrar nisso? Mas essas coisas, embora são atraentes, entraram na vida da igreja. Não receberíamos se não fossem coisas boas. É assim que é o inimigo. O inimigo é assim, bem sutil. Ele não traz morte, assim, para nos assustar e a gente rejeitar imediatamente. Mas é isso que torna isso uma farsa, algo falso. Sim, precisamos de cultura, mas não como um substituto de Cristo. Certo ponto, precisamos dizer tchau, tchau, cultura, e nos apegar à pessoa mais culta do universo, que é Jesus Cristo. Não há cultura criada pelo homem. Não há cultura criada pelo homem, mas Jesus Cristo. Então, se você observar o judaísmo, é a religião número 1. Em Gálatas é versus religião. Em segundo lugar, em Colossenses é contra a cultura. Por quê? Eles não tinham somente o judaísmo, mas também a filosofia grega. Isso está no mesmo nível que o judaísmo. E a filosofia grega era mais elevada no princípio. Então, na igreja você tinha Cristo, judaísmo e a filosofia grega. E a terceira coisa bem confusa era a cristologia, o estudo de Cristo. Eu diria
que os líderes eram cristãos genuínos, mas estavam discutindo sobre Cristo. Talvez alguns nem eram genuínos, mas de qualquer modo havia uma discussão sobre Cristo. Ele era Deus, ou se tornou Deus depois da ressurreição? Ou ele era um homem de fato ou uma ilusão? Ele é uma ilusão? Quem era ele? Então, os fundamentalistas tinham essas escolas com respeito a Cristo. Então você tinha os estudos cristológicos. E parece um tópico cristão bom, mas introduziu a divisão. Não só confusão, mas gerou divisão. Então, o que aconteceu? Constantino, que nem era um crente, juntou todos os crentes para resolver toda a discussão, mas ele estabeleceu ele liderou esse concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. E a partir desse concílio, com esse Constantino mudando, liderando, surgiu as crenças fundamentais sobre a pessoa de Cristo e foram aceitas pelos católicos e protestantes. Mas depois disso, olha o que aconteceu na história da igreja. As trevas entraram e prevaleceram por aproximadamente 1000 anos. Então alguém se levantou, esse foi Martim Lutero na Reformação, para reformar a Igreja Católica, e ele percebeu que justificação era pela fé, justificação é pela fé, e os católicos falaram que era pela obra, e ele tentou reformar, e infelizmente o resultado foi a formação das igrejas estatais. E também resultou na formação da igreja anglicana e episcopal. E também resultou nas igrejas nacionais por toda a Europa. Então, a partir disso, você pode ter a mãe aqui, em cima. Você tem todas as filhas, episcopal, anglicana, luterano, nacionais, estatais. E a partir disso, surgiam mais filhas e netas, protestantes, igrejas protestantes, as pentecostais, luteranos, tantas, batistas, os evangélicos livres, todos os filhos e netas metodistas, todas essas surgiram. E aí, por volta do século XX, o Senhor levantou a sua restauração e pela sua misericórdia estamos na sua restauração. Graças ao Senhor por isso. Então, se estamos em sua restauração, não estamos aqui restaurando a velha maneira do cristianismo de como reunir. Estamos aqui para levar a cabo o desejo do Senhor de edificar um corpo para expressá-lo e preparar uma noiva para satisfazê-los. E se não estamos aqui para isso, melhor voltarmos para a denominação, mas não podemos voltar. É por isso no primeiro século o Senhor disse: eis que venho sem demora. Por que ele não veio ainda? Porque não há um corpo que o expressa adequadamente. E nenhuma noiva com quem ele deseja se casar. Todos nós estamos recebendo os atributos divinos, expressando por meio das nossas virtudes humanas. Então, por causa disso,
não estamos em divisão ou confusão, então podemos trazer o Senhor de volta. O seu corpo e sua noiva não podem ser encontrados no judaísmo ou no cristianismo. Não há nada ali, somente confusão e divisão. Então há algo a parte disso para que ele possa ter o corpo edificado e a noiva preparada. Então o Senhor deseja restaurar. O Senhor deseja restaurar a igreja da divisão e confusão. 1962 até 1963, o irmão Lee disse o seguinte, até 1973, ele disse, só havia Cristo, então em nossas reuniões havia paz, desfrute. Nos primeiros anos das reuniões. Cara, eu não estava lá, eu cheguei depois nos anos 70. Mas se você observar o nosso entorno, se observar em nosso entorno hoje, há sinais que alguma coisa que não está tão certa, eu diria nos últimos 5, 6 anos, talvez eu esteja errado, talvez é muito, mas essa é a minha observação. As coisas não têm estado tão doce, tão temor que a velha história possa ser repetida. Oh, não queremos repetir a velha história. Então, o que aconteceu? Podemos dizer que aconteceu. Talvez algumas coisas se infiltraram que não são Cristo. Outra coisa é a ênfase em pregação do Evangelho, estabelecer igrejas, a ênfase na obra, a ênfase em tudo fora de Cristo. Você pode dizer, mas tudo isso devemos fazer, sim, mas não fora de Cristo. E não quando ele é a origem e o originador dessas coisas, pregação do Evangelho, da obra, do apacentamento, tudo tem que ter a origem na pessoa, por meio da pessoa e para a pessoa. Não para o ganho pessoal de ninguém. Eu não estou dizendo que isso é o que está acontecendo, mas algo se infiltrou. E eu uso esses assuntos bíblicos para te chocar, para que você possa perceber que só Cristo, veremos em breve em Mateus 17, só Cristo é o centro do coração de Deus. Somente Cristo. Se tivermos só essa realidade em nosso ser, isso nos preservará, isso nos guardará de desviarmos, de irmos em outra direção. Parece bom, mas não é Cristo. Se você se desvia um pouco e em breve, em 2, 5, 10 anos, você está completamente desviado. Você começa indo um pouquinho e aí você vai se desviando pouco a pouco e aí você se perde. Então, qual é o fator? Qualquer coisa além de Cristo. Judaísmo é bom, mas não é Cristo. Filosofia grega, bom, mas não é Cristo. Até mesmo o estudo de Cristo, sem Cristo, é um fator de confusão. Você pode dizer, o que você está falando, irmão William? Então, você tenta, então, estudar Cristo só com a sua mente e não com o seu espírito. É aí que surge a luta. Até se você estudar Cristo no seminário e você não usa o seu espírito, você pode acabar sendo um incrédulo. Já ouvi muitas histórias sobre isso. Então precisamos de voltar dos
dos nossos conceitos, então você deve me perguntar, e eu te pergunto, se é uma pergunta que fez o irmão Lee, o que é um conceito? É difícil dizer o que é um conceito. É difícil lidar com o conceito. Porque o conceito é nós. O conceito é expressado em nossa opinião. E nossa opinião é sempre a melhor. Eu estou apegado na minha opinião. E a minha opinião é a melhor. Então, quando alguém oferece a opinião, e a opinião é rejeitada, a pessoa se ofende porque é como se você estivesse rejeitando a pessoa. Então, talvez podemos ter uma opinião, como eu já falei, sobre pregação do Evangelho, a obra, o assentamento dos santos. Devemos empurrar os outros a fazerem isso e aquilo. Não, só empurramos em direção a essa pessoa toda inclusiva, Cristo. Só empurramos em direção a Cristo. Que tal isso? Você já comeu o seu Cristo hoje? Eu não diria... Você já comeu uma boa porção de Cristo hoje? Então, há porções maiores e outras menores. Não julgamos a alimentação de ninguém. Não estamos aqui como juízes. Romanos diz... Quem és tu que julgas? Estamos aqui para guiar, direcionar cada um a essa pessoa. Você já teve a sua porção de Cristo hoje? Pense sobre o seu conceito. Quando você diz, devemos fazer isso, devemos fazer aquilo, por que isso não está acontecendo? Quando você tem o seu conceito e alguma coisa, alguém, uma localidade não concorda com o seu conceito, o que acontece com o seu desfrute? Isso é uma maneira de verificar. Posso dizer que é um teste legítimo. Um teste. Onde, como? Qual é a intensidade do seu desfrute de Cristo? Quando você expressa a sua opinião, o seu conceito, isso não está certo, aquilo não está certo. Verifica, quando você está numa reunião criticando alguém, dizendo que aquele lado está certo, aquele lado está errado, não há partidos, não há lados no corpo de Cristo. Há somente Cristo. Olha, esse lado do meu corpo não luta com outro lado do meu corpo. Isso é loucura. É uma loucura. Essa mão não luta com essa mão. Elas estão numa coordenação maravilhosa. Eu posso pegar uma caneta com essa mão. Eu posso fazer qualquer coisa aqui com essa mão. Que maravilhoso. Uma coordenação maravilhosa. Então, verifica o seu desfrute de Cristo. Eu gostaria de ler uma oração. Uma oração que o irmão Lee fez sobre esse conteúdo. Ele disse, nunca é tarde para voltar. Se estamos um pouco desviados, desanimados, encorajados com as reuniões, nunca é tarde para voltar. Volte. O Senhor anela a sua volta. O irmão Lee disse sobre uma rebelião nos anos 80. Muitas coisas foram faladas de maneira negativa sobre o irmão Lee, mas ele anelava que muitos santos fossem restaurados, não para um seu ganho pessoal, mas para a glória do Senhor. Ele disse, o que deve ser o conteúdo da restauração? Devemos orar da seguinte maneira. E ele orou assim, Senhor, por amor a Ti, abandono meus conceitos, sejam eles bons ou maus, úteis ou inúteis, eu quero apenas Te seguir contigo, Sua igreja, seguir contigo, Sua igreja, com Sua restauração e com todos os santos. Tu és o primeiro e o último. Tu és tudo.
Qualquer que seja o conceito que tenho, eu coloco de lado. Então, vamos todos olhar para o Senhor em busca da sua graça, para que esta seja a nossa oração. E Ele seja conteúdo da restauração. Ele é o material com o qual a igreja é edificada. Você vai edificar uma igreja, você precisa de um fundamento e de uma base. Você coloca fundamento na base. E para mim, porque eu estava nesse ramo por 30 anos, eu edifiquei muitos fundamentos. Desculpa, isso não é preciso. Eu levei o concreto para muitas estruturas, prédios, 60, 50 andares, ou casas, sobrados. Eu levei concreto para muitos fundamentos, mas aquele fundamento precisava de uma base. Às vezes, a base estava mole, então eles precisavam fortalecer a base com outros materiais. Há muitos, entre aspas, bases moles. O batismo por imersão, a experiência do Espírito sendo outra e assim por diante. Mas entre nós, nosso fundamento é Cristo. Segundo 1 Coríntios 3, eu creio. Porque ninguém pode lançar outro fundamento. Falamos que Cristo é o nosso fundamento, mas sobre qual base estamos colocando esse fundamento? Estamos colocando esse fundamento sobre a base de devemos ser pregadores do Evangelho, estamos aqui pela obra, estamos aqui para estabelecer igrejas por todas as Filipinas, por todos os Estados Unidos, por qualquer outro lugar. Estamos aqui para o apacentamento dos santos, estamos aqui para o presbitério, estamos aqui para o presbitério, para a liderança de alguns irmãos. Qual é a base? A única base é a cidade onde vivemos. Qualquer um que vive nessa cidade é um crente, ele está na igreja naquela cidade. Não estamos dizendo que ele tem que se comportar. Ele está na igreja porque ele é um crente, ele está naquela base. Então, Paulo diz em Romanos 14, precisamos recebê-los. Devemos recebê-los. Eu encorajo a lerem as notas de Romanos 14. Não julga por causa disso, porque participa na pregação do Evangelho. Não julga. Não julga-os. Que em um ponto diz, aquele que Cristo recebe, nós recebemos. E Deus recebe, nós recebemos. Eu preciso confirmar isso. Mas eu confio na minha memória. Então recebemos qualquer crente que esteja na base. Não temos nenhum direito de não receber os crentes. A menos que estejam vivendo, negando a deidade, ou vivendo em idolatria, fornicação ou divisão, ativamente dividindo o corpo de Cristo. Precisamos ter cuidado. Não recebemos essas coisas. De qualquer modo, contudo, há sempre uma oportunidade da pessoa ser restaurada por meio do amor. Se já existe uma localidade em qualquer cidade, sem importar com a condição daquela localidade, não podemos estabelecer outra reunião. Não podemos estabelecer outra reunião naquela localidade, onde já há uma igreja estabelecida. Nos reunimos não baseados na condição dos santos, mas baseado
no fundamento que é Cristo, todos têm Cristo, e baseado na base que são os limites daquela cidade, os limites daquela cidade. Se você sente que aquela localidade está errada, você estabelece outra reunião, você não está guardando a unidade, você está dividindo Cristo. Cristo não é dividido. Você não pode fazer isso porque você não gosta, Há tantos lugares que eu já fui, vejo coisas que eu não gosto, mas eu não tenho escolha. Eu vou ao Senhor e digo, amém, Senhor. Eu me preocupo com a unidade, me preocupo com o que está no teu coração. Então, portanto, concluímos, a igreja é edificada sobre a unidade. O resto, deixa de lado, tem que ficar de fora. Então, não há confusão, não há divisão. Quem é Cristo? Nossa vida. Cristo como vida. E a unidade vai lidar com a confusão e divisão. Eu já mencionei anteriormente, 1 Coríntios 12:12. Então precisamos amar o Senhor. Precisamos amar o Senhor. Esse amor do Senhor vai lidar com toda a confusão e divisão. A restauração. A restauração de Cristo. A restauração de Cristo sob a unidade é a restauração. E essa visão nos guardará no caminho. Então, eu quero compartilhar aqui 3 coisas. Uma é, eu gostaria de compartilhar a tela com vocês. E eu achei que seria impactante fazer isso. Isso é um pouco diferente do que eu já fiz anteriormente. E aqui é Mateus 17. Mateus 17, um capítulo bem conhecido por nós. Então, eu vou aqui arrumar certinho e vou compartilhar a tela aqui. Bem, vou espelhar agora. Aqui está Mateus capítulo 17. Eu quero ler os versículos e a nota em Apocalipse capítulo 2. E temos Mateus capítulo 17. Eu acho que você consegue ver a minha tela e espero que vocês conseguem me ver ao mesmo tempo. Aqui está no Monte da Transfiguração. E sabemos disso. Versículo 3 diz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Moisés representando a lei e Elias os profetas. Isso é todo o Antigo Testamento. E você pode dizer, e os livros poéticos? Os livros poéticos estão incluídos na lei. Você tem a lei, a história, os livros poéticos e os profetas. E tudo isso está compactado nesses 2 representantes, Moisés e Elias. E Pedro, tomando a palavra, versículo 4. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os cobriu. E eis, vindo da nuvem uma voz que dizia, este, bem direto. Devemos dizer isso um ao outro, este é o meu filho, o amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Então o Senhor elevou o seu filho e o seu registro. E o nosso registro não importa, mas o registro de Deus importa. Ele elevou o seu filho sobre a lei e os profetas representados por Elias. Ele só deseja que o ouvimos, não os mandamentos. O que você falou? Não os mandamentos? Não os mandamentos fora de Cristo.
Ele não só veio para cumprir os mandamentos, mas para elevá-los. Leia Mateus 5 novamente. E isso também está registrado em Lucas 9, não vamos lá, mas lá diz o escolhido, aqui diz o amado, Lucas 9, acho que o versículo 28, 29 ou 30, ele é o escolhido. Só há um que foi escolhido nesse universo e é Jesus Cristo. Aqui está o deleite do coração do Senhor. Ele é a universalidade e a centralidade da economia de Deus, o que Deus está fazendo na terra. Nosso evangelho, nosso labor, estabelecer igrejas, apacentamento, tudo está centrado nessa pessoa. É por isso que João 5,39 diz, vai lá, examina as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Oh, estou lendo a Bíblia, eu não tenho vida eterna? Lendo a Bíblia? Como assim? E o Senhor diz, e são elas que testificam de mim, contudo não quereis vir a mim, não a outro irmão, não a outra irmã, mas a mim. É por isso que ele expressa, o que ele expressa em Mateus capítulo 11, vem a mim, santos, vamos ao Senhor, vamos ao Senhor. Agora eu quero ir a Apocalipse, o último livro. Apocalipse capítulo 2. Esse é o versículo 7. Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Espero que estejamos ouvindo, quinta após quinta, não que um homem falando. Oh, espero que estamos aqui ouvindo o que o Espírito está dizendo às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então, eu gosto dessa nota. Essa é a nota 6 de Apocalipse 2:7. E olhem o último parágrafo. O último parágrafo. Aqui. Eu vou ler aqui. Comer da árvore da vida, isto é, desfrutar Cristo como nosso suprimento de vida, deve ser a questão primordial na vida da igreja. O conteúdo da vida da igreja depende da obra. Não diz isso. O conteúdo da vida da igreja depende do desfrute de Cristo. Quanto mais o desfrutamos, mais rico se torna o conteúdo. Mas para desfrutarmos Cristo, é preciso que o amemos com o nosso primeiro amor. Se abandonarmos o nosso primeiro amor pelo Senhor, perderemos o desfrute de Cristo e o testemunho de Jesus. Consequentemente, o candelabro será removido de nós. Estas três coisas, amar o Senhor, desfrutá-lo e ser o seu testemunho, andam juntas. Oh, queridos santos, espero que você possa se apegar nessa última nota e ser impressionado que a questão primordial na vida da igreja é desfrutar e comer Jesus. A questão primordial é voltar-nos à árvore da vida, que é o paraíso de Deus, que fornece tudo o que precisamos. Deus, essa expressão idiomática, colocou todos os ovos na mesma cesta. Todas as suas riquezas estão na cesta de Cristo. Precisamos ir a esse Cristo. Só Ele é a resposta do universo. Ele é a satisfação das satisfações em Cântico dos Cânticos. Ele é a realidade de todas as coisas positivas, como vemos em Colossenses. Ele é a resposta única do universo a problemas
éticos e a problemas étnicos, problemas religiosos, problemas sociais, problemas na vida da igreja. Ele é a resposta. Não somos a resposta. Não somos seu conselheiro. Eu creio que Isaías 40, 31, esperar no Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Precisamos esperar no Senhor. Não sabemos, não conhecemos a mente do Senhor. Novamente, Romanos 11, 37. Isaías 40, versículo 13, é uma citação. Não somos o conselheiro do Senhor. Não sabemos o que dizer. O Senhor está fazendo isso e aquilo. Como que você sabe? Como que você tem a confiança? Eu não tenho. Então, preciso ir a Ele. Testifica. São elas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim. Senhor, eu quero ir a Ti. Senhor, porque eu quero ver a unidade. Não me preocupo com a minha espiritualidade. Não me preocupo com as minhas vitórias. Não me preocupo no assunto de ser um vencedor. Eu não me preocupo em ser bíblico. Não, eu quero ser bíblico. Mas essa não é minha meta. Minha meta é essa pessoa. Queridos santos, vamos revisar a nossa história e percebermos que tem tido alguns substitutos de Cristo, mas vamos nos voltar e focar nesse Cristo maravilhoso. Sabe, no Monte de Transfiguração, a sua glória estava revestida por sua humanidade. Estava revestida por sua humanidade. Então, o que ele fez no Monte da Transfiguração, eu ouvi isso do irmão Ed Marks, ele abriu o zíper da sua humanidade para aqueles três no Monte da Transfiguração, em Mateus 17 e Lucas 9, e ele deixou a glória irradiar. Essa é a nossa meta. E essa humanidade está em nós. Essa humanidade está dentro de nós. Mas temos tempo, queridos santos, se focarmos somente na árvore da vida, que novamente está no paraíso de Deus. Paz, desfrute, satisfação de Deus. Tudo isso está implícito quando você diz paraíso, paraíso de Deus. Não há mais lágrimas, choros, dores. Então, eu vou dizer isso sobre as três perguntas, rapidamente, sobre divisivo e níveis. Eu falei que eu ia tocar essas três perguntas no final. Não somos ignorantes do fato de que pode ter alguns divisivos entre nós. Paulo diz, ser vigilante em Atos 20, alguns se levantarão dentre vós. Não são aqueles que estão entrando pela porta ali e você diz, aqueles são divisivos. Não, estão dentre nós. Entre nós. Mas não estamos, nossa postura não é, quem é o divisivo aqui? Não, nossa ênfase é em amá-los, para que todos possam ser restaurados ao desfrute do Senhor. Não estamos aqui com nossas antenas para cima, procurando quem é o divisivo aqui. E quem é o divisivo? Não, santos, não estamos aqui assim. Estamos aqui amando todos os filhos de Deus. Cuidado, cada santo é um filho de Deus. Deixe que Ele separe e discerne. Isso não é o nosso papel. Não estamos aqui procurando os divisivos. Amamos todos os santos. Eles podem ser restaurados. Se não são restaurados, deixa com o Senhor. 1 Coríntios 4, Paulo disse, não julgue nada antes do tempo. Se achamos que a pessoa é divisiva, amamos essas pessoas. Então eu juntei as duas perguntas sobre ser divisivo. A resposta é
precisamos amá-los e ao mesmo tempo estamos cientes, estamos vigilantes, estamos cientes que o que você fez é bem sério. Mas se expressamos o amor de Deus em Cristo Jesus, há uma chance, uma possibilidade que ele pode ser restaurado por meio do arrependimento. Eu não sou o juiz. Eu não julgo o arrependimento deles. O Senhor é o juiz. Deixa para ele. Em Jó 22, creio que é Jó 22, 14. Jó 22, 14. Não, 22, 14 diz que ele passeia pela abóbada do céu. Jó 22, 14 diz: grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver. Ele passeia pela abóbada do céu. Isaías 40, 22 diz que ele senta ali. Ele está sentado sobre a redondeza. Isaías 40, 22 diz: ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Eu não terminei a leitura. Assim por diante. Então aqui, capítulos 38 ao 40 de Jó, onde você estava? Diga-me. Diga-me, você tem entendimento? Você sabe que o mar tem portas? O Senhor deu ao mar portas. Você sabe que a luz tem um lugar de habitação? Diga-me se tens entendimento. Então, se eu não consigo entender essas coisas que estão registradas em Jó 38 ao 40, o que eu posso dizer sobre o homem? O que eu entendo sobre o homem? Até sobre mim mesmo, eu preciso confiar naquele que está sentado sobre a redondeza da terra. A segunda coisa, o ponto principal, eu juntei as duas perguntas sobre divisão, mas agora a pergunta sobre níveis diferentes na vida da igreja. Na vida da igreja há níveis diferentes, mas esses níveis são baseados no crescimento em vida. Então você pega a família como exemplo. Família como exemplo. Na família você tem os avós, um nível. Os pais, outro nível. Filhos, outro nível. Então você tem um avô de 80 anos, pais de 60 anos, filhos de 40 anos. Então eles têm filhos. Então se você vai preparar uma refeição completa para toda a família, você não vai dar essa responsabilidade aos filhos e netos. Eles não têm a capacidade para isso. O crescimento em vida não está ali. Se os seus avós precisam ir ao hospital, você não vai dar essa responsabilidade aos netos. Na vida da igreja é a mesma coisa. Alguns, por causa do crescimento em vida, estão aqui. Mas isso não significa que eles governam sobre todos. Talvez estamos aqui. Mas isso não é hierarquia. Isso não é o princípio dos nicolaítas. Eu digo o seguinte, um irmão compartilhou isso no Itero de 2017, 2018. Ele disse, não temos o ensinamento dos nicolaítas, mas temos o princípio dos nicolaítas entre nós. Que vergonha, santos. Eu estou aqui, você tem que me obedecer. Então, se você desobedecer, você precisa ser condenado. Não, aqui na restauração só temos vida. Então, se alguém quer obedecer, louvado seja o Senhor. Se alguém desobedecer, eu não digo louvado seja o Senhor, mas quem sou eu para condenar? Quem sou eu para julgar outro irmão? Essa é a responsabilidade do Senhor. Os níveis na vida da igreja são só baseados no crescimento em vida. Então, os que têm mais crescimento em vida precisam estar nessa coordenação para tomarem decisões. A igreja é uma casa, um restaurante, um hospital. São todas essas coisas. Mas não é uma democracia. Precisamos reconhecer aqueles com mais crescimento em vida, mas eles não mandam em ninguém.
Eles não governam sobre ninguém. Eles tomam a liderança. Eles tomam a liderança em aplicarem a morte de Cristo por meio do Espírito todo inclusivo. Então, acho que eu vou parar por aqui, vou dizer só isso. Estou bem pontual. Que o Senhor possa falar contigo sobre algo que foi compartilhado ou lido, que Ele possa te levar a um crescimento mais elevado, profundo, para que o corpo possa ser edificado para a expressão do Senhor e para que a noiva possa ser preparada para a satisfação do Senhor. Vou parar aqui. A graça seja com todos vocês.